Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar sequência aqui aos nossos conteúdos desse bloco, né? Eu vou retomar aqui para vocês um ponto importante que tem a ver com o nosso objeto, né? Que eu não posso também assim ficar apresentando as teorias dos filósofos sem recompor o objeto de estudo do nosso curso. Eu estou apresentando teorias filosóficas, mas em relação à questão da consciência e da formação da subjetividade ocidental, né? Nesse caso, subjetividade moderna. Então, assim, vou recapitular algumas coisas para a gente ter em mente aqui durante essa nossa palestra aqui de 20 minutos, tá? Depois eu vou passar para uma outra de mais 20 e mais 20, tá? Senão fica muito pesado para subir lá para o YouTube, tá bom? Então, assim, no caso de Descartes, por exemplo, que inaugura a subjetividade moderna, lá vocês puderam ver uma retomada, digamos assim, a uma certa ideia de uma ontologia especial, né, em relação ao ser pensante. Isso é, eu, o ego, como uma coisa pensante, né, no caso a alma, como uma coisa pensante, ela tem uma ontologia distinta, né, do corpo. Então, tu tens aqui de novo a oposição corpo e alma. E mais, Descartes introduz, né, teoricamente, a ideia de que essa alma vem com algumas ideias inatas. Ele advoga a tese das teorias, a tese das ideias inatas, a teoria das ideias inatas. Então, você tem uma alma fundada, teoricamente, segundo uma perspectiva de uma ontologia especial. Ela não é extensa, ela é puramente temporal, e ela também tem ideias inatas. Bom, aí nós vamos aos empiristas. Os empiristas são o oposto disso, né? Eles defendem uma tese de tudo que existe é corpo, portanto, extensão, está sob o domínio da extensão e, portanto, da matéria, tá certo? Isso é, o que é um corpo é aquilo que tem matéria e forma. E, indistintamente, a forma pode sobreviver ao que não tem matéria. Mesmo que você pense sobre uma forma abstrata, por certas ideias, né, você tem que considerar que a existência das coisas são corpóreas, extensas, né? Portanto, isso que eu acabei de fazer é um juízo analítico, que é corpóreo, é extenso, né? E está sob uma determinação de energia, né, que resulta em movimento. Então você tem corpos em movimento. O que é a experiência humana? O que é o homem? O que é o ego humano? Ele é um resultado dessas experiências, tá certo? Dessa experiência. Só que ele se distingue dos animais, que ele tem um instrumento que lhe informa isso que nós chamamos de razão, que é a condição da própria razão, que é a linguagem, que ele criou ao longo de um processo da experiência dessa espécie para sobreviver. E nisso ele criou sua diferença específica. Bom, portanto, nós não nascemos com ideias inatas, né? Nós somos animais que se transformam em homens. Essa que é a ideia, tá? Através da linguagem. Portanto, o ego vai depender diretamente, ele é um resultado da experiência humana segundo o prisma da linguagem. Porque se eu tiro um homem da linguagem, do contexto da apreensão da linguagem, da apreensão desse instrumento, ele se transforma em um animal. Ele é um animal, não é que ele se transforma, ele é um animal, ele não alcança isso que é o homem, ele não tem a capacidade cognitiva, né, desse instrumento, que esse instrumento a linguagem dá. Inclusive ele não tem o aparelho psíquico, né? Os meninos lobo, por exemplo, é um bom exemplo, bom exemplo é demais, né? Mas os meninos lobos são um bom exemplo disso. Isso não é uma fábula. Os meninos lobos tem uma literatura toda dedicada a esse fenômeno, crianças que foram abandonadas na selva e criadas por mamíferos, lobos ou macacos, né? E que não tiveram, digamos assim, a formação do aparelho psíquico. É muito interessante isso, tá? Uma discussão já do século XVII, XVIII. Kant discutiu isso. Kant ficou muito impressionado com o surgimento dos meninos lobos de Avignon,
os relatos, né? Isso é um ponto importante. Então, racionalismo. Alma, ontologia especial, não é a mesma do corpo, se opõe ao corpo, né? E com ideias inatas. Materialismo. O homem é uma tábua rasa, não tem ideia nenhuma, tá certo? E a experiência dele com outros homens é que o levará a ser um homem, tá? Isso é, com os outros homens, no sentido da linguagem, de introjeção da linguagem, né? A experiência dele ao longo da vida lhe dará a sua própria identidade, tá bem? Thomas Hobbes e John Locke defendem essa tese, a teoria da identidade por reminiscência. Eu sou aquele que sabe, no momento que sou, digamos, o tributário dessas representações que me ocorrem, e também sou o mesmo que em alguns minutos atrás estava arrumando aqui o celular para dar essa palestra para vocês. Então, essas duas impressões ocorrem para mim, que são resultantes da experiência, e eu me induzo como aquele que é o mesmo nas duas. Tá? Essa é a teoria de Hobbes. Aí entra toda a questão do aspecto do desejo, o homem como um ser desejante, né? O homem como atravessado por pulsões, por forças que se desdobram. Uma força que se desdobra pelo mecanismo de desejo e prazer, que depois é nominado pela linguagem que geram representações e a perspectiva do desejo, transforma a necessidade em desejo e assim por diante. Tá? Bom, aí nós temos o idealismo de Berkeley. Né? O idealismo de Berkeley para se opor a essa ideia do materialismo, da ideia de que o mundo existe numa certa autonomia em relação àquilo que ele defendia, acreditava que era o Deus. Ele era um pastor, ele estava preocupado com uma subversão, digamos assim, da nova ciência e dos resultados do empirismo em relação à doutrina do cristianismo. Né? Então ele... Bom, e como que ele vai atacar isso? Ele aceita, é legal que ele aceita a teoria da experiência dos empiristas, né, materialistas. Ele aceita, o homem não nasce com, digamos, um conjunto de ideias, né? Ele adquire essas ideias, mas entretanto, o que ele só tem acesso são ideias. Ele não tem acesso à matéria, ele não pode dizer que a matéria existe. Essa inferência é indevida. Né? O que existe são ideias, e ser é ser percebido. Então ele tira a matéria, né, e fica com um esquema teórico da experiência, mas em torno de ideias. Eu sou, né, um feixe de ideias, né, que me compõe, um feixe de ideias, e a minha experiência é só com ideias. Ideias são o quê? Bater a mão aqui é uma ideia para Berkeley, entendeu? Porque é um sentido, né? Tem uma relação sensorial aqui, e isso está, digamos, se sobrepõe, está subjugado por outras ideias de segunda ordem, que são os nomes, né? E assim por diante, os conceitos e tal. Então, o que ele vai dizer é que nós estamos condenados, né, encapsulados pelo domínio da linguagem. Ideias são linguagem. Então, nós somos seres linguísticos, né, que vivemos presos numa redoma de linguagem, mesmo quando nós temos nossas experiências mais fortes, elas são ideias, né? Quando eu falo de matéria, eu estou falando de uma ideia de matéria. Eu não tenho acesso à matéria, a coisa mesma. O que ele está dizendo é que nós não podemos nos despir, né, desse aparelho sensorial, tá certo? Bom, aí você cai num problema que é do solipsismo, né? Bom, se eu tenho certeza que eu sou existente como coisa pensante, eu tenho essa certeza, repete lá o argumento de Descartes aqui, entendeu? Como coisa pensante, mas eu não tenho garantias do mundo exterior, porque eu não sei, no momento que eu fecho os olhos, se esse telefone ele deixa de existir, porque eu não estou percebendo. Bom, daí ele vem com uma teoria metafísica e dogmática de Deus. Por isso que esse idealismo é chamado de idealismo dogmático, tá? Então, mas o que nos interessa nessa minha recapitulação de agora, né, nós estamos com 10 minutos dela já, é que
que Berkeley, ao responder aos materialistas, né, ele cai de novo no solipsismo e deixa para a gente uma subjetividade muito interessante, né, que é a ideia de que nós somos resultantes da nossa experiência, de que nós temos basicamente o ego como estruturado por experiências linguísticas. Tá? Isso também está de acordo com os materialistas empiristas, não está de acordo com a tese materialista, entende? Que a matéria existe, que tudo existe como matéria. Não, ele vai dizer que tudo existe como ideia. E ser é ser percebido, percebido por alguém. Tá certo? Ideia só pode ocorrer para alguém. Ideias não existem em si mesmas. Isso nega também uma certa noção do platonismo, né? Que diz lá o mundo das ideias, tal. Não tem isso para Berkeley. É um idealismo muito interessante, sim. Né? A ideia é uma relação linguística ela se forma numa relação de percepção, de adequação com o que eu percebo. Então, se eu percebo essa xícara que está aqui, ó, tomando meu cafezinho, né? Dessa xícara aqui, eu tenho um nome que se encaixa a xícara, né? Uma percepção completa dela, uma ideia, tá certo? Eu tenho ideias, né? Inclusive ideias que podem não ser ainda nominadas, tá? Não ter nomes, mas são ideias. Tudo é ideia. Então, ideias só podem ser percebidas, tá? Elas tampam um aparelho cognitivo. Aí ele vai vir com a história de Deus, né? A subjetividade dele vai, para sair desse solipsismo, para ter certeza do mundo exterior, da realidade, da objetividade, que é o mais importante, né? Mais importante é que Deus entra na parada. Deus é aquele olho que percebe tudo, portanto, ao estar percebendo, dá garantia de existência a todas as coisas como seres percebidos. Eles permanecem como seres percebidos. Por quem? Por Deus. Mesmo quando nós todos da humanidade estamos de olhos fechados para uma caneta, a caneta continua existindo. E por favor, não cante aquela musiquinha horrível da caneta azul, tá? Eu falei caneta aqui, me veio já direto a tal da caneta azul. Ai, meu Deus. Bom, Kant quer dar uma saída para isso tudo, né? Como nós vimos, e ele apela para a ideia de idealismo transcendental. Aí é que vem a ideia de transcendente. O que é transcendente? É o que nos escapa a qualquer representação possível e condiciona essas representações. Então, por exemplo, tempo e espaço. Para qualquer representação de tempo e espaço, para qualquer de objetos espaciais, de fenômenos espaciais, eu preciso de uma noção de tempo e de espaço. Ou, pelo menos, de tempo. Eu posso ter objetos, espaço. Se existe espaço espacialmente, porque existem temporalmente, certo? Mas há certos objetos que só existem temporalmente, né? Como, por exemplo, triângulos matemáticos, assim, eles existem só temporalmente, né? Embora eles tenham toda uma relação espacial, as regras de geração deles, que não são necessariamente uma relação, são de relação espacial, mas não necessariamente elas existem numa circunstância experimental, sensível. Certo? É isso que eu quero dizer. Há certas formas, há certos seres que vivem só no tempo. Tá? Nota lá a experiência da passagem, de auto-perceber a passagem do tempo, por exemplo, também, né? Mas o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que dessas duas categorias que condicionam nossa experiência, nosso aparelho sensível, organizam nossa experiência, elas mesmas não podem ser percebidas, porque isso seria uma petição de princípio, seria uma contradição. Você não teria, para perceber o espaço que condiciona a espacialidade, né, esse conceito de espaço, você precisaria de um outro conceito de espaço, né? Então, Kant advoga essa tese de um idealismo transcendental, um conjunto de conceitos que estão como arcabouço, né, que limitam e condicionam a nossa experiência humana, né? E nós temos experiências com fenômenos, né? E como que nós temos a objetividade, sinônimo de realidade, né? É que nós temos fenômenos que independem da nossa imaginação. Em que sentido que independe da nossa imaginação? Que não é sobre o arbítrio da imaginação que eles existem,
tá certo? Então, quando, por exemplo, não adianta eu querer imaginar agora, por exemplo, que eu não estou falando com vocês porque eu estou, né? O que garante isso? É não só que não é o arbítrio da minha imaginação, mas também a objetividade garantida pela relação linguística, pela intersubjetividade. Então, há uma intersubjetividade que garante a objetividade, né, da possibilidade de referirmos juízos, nós, vocês, você que está aí, né, referirmos juízos comuns, como, por exemplo, lá atrás tem uma biblioteca, tá? Esse juízo ou ele é verdadeiro ou é falso. Eu acesso a biblioteca em si mesma, como coisa em si, não. Ela é fenomênica, porque ela é organizada pelos nossos sentidos, né? E esses sentidos são tutelados por tempo e espaço. Então, nós temos uma relação espacial-temporal nesse juízo, tá certo? E uma relação de linguagem, né, judicativa, isto é, uma biblioteca está atrás de mim e você pode observar, mas nós não temos acesso à coisa em si mesma, né? Bom, mas quem que organiza tudo isso? Tá, espaço e tempo organizam a nossa intuição, mas existe algo espontâneo que une essas coisas, que torna isso uma sentença, né? Julgar, fazer um juízo, isto é, uma biblioteca está atrás de mim, significa que eu estou pegando coisas diferentes, colocando numa forma sintática judicativa, né, e me comprometendo com a verdade disso. Estou dizendo que isso é verdadeiro, que lá atrás tem uma biblioteca, tá certo? Ora, se isso é fato, né, quem faz essa junção? Não sou eu, Júlio Bernardes, o aparelho psíquico aqui, o self de Júlio, porque esse também é representado. Ele também é resultado de uma síntese. É um tal de sujeito transcendental. É algo abstrato, universal, que está e que transcende a minha própria condição de entendê-lo, porque ele é a origem de todo o meu entendimento. Ele que faz a síntese e que me gera a autopercepção, que, na verdade, nós chamamos isso de espontaneidade, né? A espontaneidade é um sujeito que age, né, espontaneamente, no sentido de gerar os juízos de conhecimento, sejam eles quais forem, né, e ele é, digamos, o transcendente, o conceito transcendental que, né, governa o meu entendimento. Então, para Kant, você tem então a seguinte subjetividade: o aparelho cognitivo é formado por sensibilidade, governado por espaço e tempo transcendentais, né, que organizam toda a experiência sensível, e um sujeito transcendental que organiza todo o conhecimento, isso é, quando eu julgo, né, enfim, faço sentenças judicativas, etc. Bom, Kant sai daí, então, com uma vitória sobre Berkeley, né? Você não caiu em solipsismo. Alguns autores discutem se Kant caiu em solipsismo ou não, né? A minha interpretação, e a mais, digamos, mais de acordo com os kantianos, tal, é que não, é que ele não cai. Ele se livra do solipsismo porque ele garante, pela linguagem, a intersubjetividade. E na intersubjetividade, né, a possibilidade da objetividade. É nessa relação fenomênica que nós estamos, ou seja, a realidade para nós é fenômeno, tá certo? É isso. Nós não temos a realidade das coisas em si. Isso nós não temos. E por isso que o pensamento dele é idealista e finitista, tá? Há certas coisas também que nós não vamos conhecer, como, por exemplo, Deus. Deus não é objeto de conhecimento. Deus é uma ideia da razão prática, não um conceito que governa o nosso entendimento. Então ele se livra do dogmatismo de Berkeley. Tá legal? Pessoal, é 18h49, 18h51, 18h52, tá? O tempo tá passando, então eu, falando disso, tá? Eu vou... o segundo vídeo que vem agora é sobre a filosofia moral de Kant, tá? Que é essa razão prática, onde aparece Deus, onde a liberdade também aparece, porque para ter espontaneidade aqui, para esse sujeito transcendental poder fazer a junção e a síntese, o conceito de liberdade já estava posto. Isso é legal, né, saber? E vai aparecer a liberdade lá na crítica da razão prática, tá? Aí vai aparecer o sujeito moral de Kant, que é isso também importante para nós, para a nossa subjetividade, né, digamos, moderna, né, o sujeito moral, tá? Então eu vou encerrar aqui essa parte de recapitulação e vou
apresentar logo em seguida o sujeito moral de Kant, e já com a crítica de Hegel, onde começam as críticas de Hegel, tá bom? Eu vou apresentar Hegel para vocês e tudo mais, tá? Então nós temos pelo menos uns três vídeos desses, tá? Abraço!